Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos num dia de domingo, graças a Deus. Agora, à tarde, à noite, né? Eu vou aproveitar bastante o tempo que eu tenho, principalmente fim de semana, não é? E seguir com mais frequência aqui nessa plataforma para falar a respeito da Bíblia, no que diz respeito ao Evangelho Eterno. Você nunca se esqueça, tudo que eu falar nos meus vídeos, eu agradeço a Deus primeiro, depois ao irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, o qual me mostrou na Bíblia a forma certa de você estudar e entender a Bíblia. Agradeço ao irmão Geraldo Moraes, não é? A igreja em espírito em verdade, não é? Porque ele me tirou do sistema, me jogou na graça. A graça, eu fui aprendendo que a graça, ela é eterna, mas o tempo da graça também terminou, junto com o ministério de Paulo. Depois que terminou o período da graça, o que se iniciou? Se iniciou então aquilo que nós vemos que está na Bíblia, não é conto de carochinha, se iniciou o ministério do Espírito, do qual o reino de Deus estabelecido e cada um de nós vivendo o reino. Mas o reino de Deus não é sair daqui e ir para o céu, porque nenhum ser humano vai morar no céu. Isso é conto de carochinha, isso vamos dizer, fábulas, não é? Não é nem judaica, que quem inventou a doutrina do arrebatamento físico não foi judeu. Foi, não é? A partir do século XIX, não é? 1830, John Nelson Darby foi uma das pessoas que mais divulgou a doutrina do arrebatamento físico, que não é existente na Bíblia. Então, eu agradeço aos seus irmãos. Então eu vou falar com mais frequência sobre as coisas de Deus. E uma das coisas que a gente encontra na Bíblia é a seguinte: como que os religiosos, eles conseguem dormir? Será que eles têm paz? Será que o sistema, eles conseguem deitar, não é? E dá licença aqui um pouquinho. Será que esse povo, eles têm paz? Será que eles conseguem dormir tranquilamente, ensinando coisas erradas? Como exemplo, esse tipo de coisa. Como que esses pseudos, não é, líderes religiosos conseguem dormir em paz praticando essas aberrações? Isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Primeiro, o crente que frequenta um templo religioso, que ele tem a sua carteira de membro, carteira de dizimista no bolso dele, que ele tem por obrigação de pagar o dízimo, porque se não for dizimista, não pode nem ser membro dessas instituições, nem membro, porque eu pertenci à igreja, à Assembleia de Deus, durante 45 anos. E foi me ensinado, e eu também ensinei, eu peço perdão a Deus todos os dias da minha vida, porque eu também, durante o tempo que eu fui diácono, mas eu já era um bom diácono, eu sempre fui uma pessoa que se interessou pela Bíblia. O problema é que eu lia muito, mas não tinha entendimento. Então, a frequência com que eu lia a Bíblia não tinha valor.
Porque o que adiantava ler e não entender? Era o meu caso. 45 anos dentro da Assembleia de Deus. Mas tudo que eu lia, eu não conseguia entender. Até que surgiu o Evangelho Eterno na minha vida. Então, dali para cá, eu comecei a entender a palavra. Então, eu lia, entendia errado e ensinava errado também. O que acontece, queridos? Como que um crente ele consegue ter liberdade se ele tem obrigações nas denominações, nesses alçapões que eles frequentam? Quando Jesus, João registrou, João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos, ou seja, essa verdade vai libertar vocês. Que esse vos eram eles, todos aqueles que vinham ao encontro de Jesus, ouvir as suas mensagens, ouvir a sua palavra. Então Jesus falou isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos, ou seja, a verdade vai libertar vocês. Mas que verdade era esta? Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. A verdade era ele próprio. Mas a igreja evangélica, ela conhece mesmo Jesus? Pelo visto, não. A maior evidência de que a igreja evangélica ela não conhece Jesus é quando ela escraviza os seus membros, colocando ordenanças que eles retiraram da lei e trouxeram para o século 20, 21, os dias atuais, e colocam sobre as costas das pessoas. Então, esses líderes, eles deveriam não ter paz de espírito. Eles deveriam não dormir sossegado, porque eles negam a verdadeira liberdade para as pessoas. Para eles, o crente só tem liberdade se pagar dízimo, se fizer membros desses grupos, desses alçapões. Então, como que eles conseguem ter paz se eles pregam mentira para as pessoas? Se eles ensinam mentira para as pessoas? É praticamente impossível. Não tem como haver paz com pessoas que procedem desse jeito. Outra coisa, esses pastores, eles omitem da igreja, ou do povo deles, que eles chamam de igreja, qual é a sua verdadeira posição em Cristo. Os pastores deveriam falar a verdade. As pessoas deveriam mostrar na Bíblia, esses pastores, qual é a verdadeira posição do cristão, do Filho de Deus hoje, com relação ao próprio Criador. Não é a Cristo, não, nem a Jesus. A verdadeira posição que nós temos e nós estamos em Deus hoje, o nosso Criador, é qual? A posição de filhos de Deus no Espírito. Mas você já viu quantas pessoas que ainda se referem a Jesus de Nazaré, falando: Jesus está aqui, Cristo está aqui, Jesus está na minha vida. Mas Jesus está na minha vida? Como assim? Como? Jesus era uma manifestação do próprio Deus. Antes da cruz, era Jesus de Nazaré. Ou seja, até a cruz, era Jesus de Nazaré. Até quando ele morreu, era Jesus de Nazaré. Ali era uma roupagem. Ali era um véu que estava cobrindo o Criador
como filho, Jesus de Nazaré. Esse filho, ele recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Quando ele morre, ele vai sepultado, e depois da sepultura, ali, aquele véu do Jesus de Nazaré some, desaparece. Ele ressuscita como Cristo ressuscitado. Agora já não é o Cristo, o Jesus de Nazaré, melhor. Agora é o Cristo ressuscitado. É uma outra manifestação do próprio Criador. O véu que encobre aquele Deus, o Criador, é Jesus, é o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado, ele dura quanto tempo? 40 anos. 40 anos não, perdão, tá? 40 dias. Depois que Cristo o ressurreto, ele ressuscita, ele fica 40 dias ainda ali junto com o povo. Depois de 40 dias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele tem que voltar ao seu lugar de origem e pegar a forma daquilo que ele era anteriormente. Era Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Agora, ele tinha que voltar para lá, mas ele tinha que tomar o seu lugar de origem, e a Bíblia registra que quando ele foi subindo, uma nuvem o tomou, e em volta dele a nuvem se formou, e ele não voltou para a eternidade como Cristo ressuscitado e nem como Jesus de Nazaré. Aí você me lembra de Atos capítulo 9. Você fala assim, não, mas em Atos capítulo 9, quem se apresentou para Paulo foi Jesus de Nazaré. Certo ou não? Certo. Mas qual foi a palavra que Jesus falou para Paulo? Paulo, por que você me persegue? Quando Paulo falou, quem és? Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo estava no céu ou na terra perseguindo os cristãos? Esses cristãos, presta atenção, eles apregoavam quem? Deus, Cristo ou Jesus de Nazaré? Eles falavam em nome de Jesus. Por isso Jesus se apresentou como Jesus de Nazaré. Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele não poderia falar, eu sou Deus, a quem tu persegue. Porque quem estava na terra sendo perseguido por Paulo, apregoava o nome de Jesus. Então Jesus se identificou como Jesus para Paulo entender que ao perseguir os cristãos, era a mesma coisa que estava perseguindo o nome que foi divulgado para esse povo. Então, Jesus. Agora, se os pastores, os líderes religiosos, omitem essas verdades de qual é a nossa posição em Deus hoje, eles conseguem dormir? Eles conseguem ter paz? Não. Outra coisa, querido. Se eles não ensinam à igreja que a verdadeira religião não é aquilo que eles ensinam e pregam e falam. Eles ensinam ao povo dele, aos membros, que a igreja, que a religião, eles ensinam à igreja que a religião é a ponte entre Deus e os homens. Nunca foi, não é e nunca será. Quem foi a ponte entre Deus e os homens foi a manifestação de Jesus de Nazaré. Foi, não é mais. Por quê? Porque o reino de Deus já foi estabelecido. O reino de Deus é justiça.
é paz. Do jeito que diz ali em Romanos capítulo 14, não é? Reino de Deus é isso. Mas isso eles omitem das pessoas, né? Outra coisa, querido, eles omitem do povo a verdadeira posição que nós estamos diante de Deus. Eu falei isso. Que é aquela que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 e 23. Que a nossa posição em Cristo, ela é espiritual. Ela não é material, ela não é física. A verdadeira posição do cristão em Deus hoje é a posição de filhos de Deus no Espírito. Outra coisa, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, está escrito assim: em nenhum outro nome há dado ao qual os homens devam ser salvos. Qual era o nome que foi dado ao qual todo mundo poderia ser salvo? Mundo de então, da época, era o nome de Jesus. Jesus era a ponte entre Israel e os judeus. Jesus era a ponte. Mas eles pregam que a ponte entre Deus e os homens é a religião. Mas tem nome de religião na Bíblia? Tem nome de denominação na Bíblia? Claro que não. Mas eles ensinam que Atos 4:12 não é verdade. Foi uma ponte, não é mais. E nós vamos observando isso tudo e vamos pedindo misericórdia a Deus para que a gente venha entender a cada dia mais. Outra coisa, em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, 1 João, capítulo 3, versículo 4, olha só o que está escrito aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, porque pecado era a transgressão da lei. Ou seja, pecado era a transgressão da lei. Mas os religiosos não aceitam isso aqui não. Por que eles não aceitam? Porque para eles pecado é tudo aquilo que você faz que eles acham errado. Mas pecado era um adjetivo, é um adjetivo para a transgressão da lei. Então quem transgredia a lei de Moisés viviam com medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Eles viviam com medo porque transgredir a lei era sinônimo de correr risco de morte. Por isso que a Bíblia diz que, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte dele, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, que era o diabo, no caso, diabo adjetivo para opositor. Quem fazia oposição aos judeus era a lei de Moisés. Então a lei, nesse caso, ela foi apelidada de diabo, porque diabo era opositor. Então, se eu tenho, não é um filho, se eu tenho uma filha, um primo, uma prima, né, que faz oposição a tudo aquilo que eu quero fazer, quero construir, então eu posso adjetivar essa pessoa de diabo, que nada mais é do que oposição ou opositor. Então, a lei de Moisés fazia oposição aos judeus. A lei, não é, de Moisés, ela era, não é? Ela era o maior inimigo do povo judeu. Assim como eu devo respeitar a Constituição do país politicamente e juridicamente respeitar o Código Penal brasileiro, não é? Você respeita politicamente a Constituição do Brasil, não é? E judicialmente, não é? Você respeita o Código Penal. Então o Código Penal tem as regras ali
para se você desrespeitar como cidadão a Constituição do nosso país. Então nós temos o Código Penal Brasileiro, que vai te mostrar qual é, não é, a sua situação juridicamente se você vacilar. A mesma coisa que era a lei de Moisés. A lei de Moisés era a constituição do povo judeu. Então ali estava todas as regras, estava as cláusulas, o que poderia acontecer com os judeus se eles desobedecessem às leis de Moisés, as 613 ordenanças. Então, os homens, eles não ensinam ao povo que pecado era a transgressão da lei. Eles falam que pecado é você não dar dízimo. Eles falam que pecado é você não pertencer a uma denominação. Eles falam que pecado é você não ter um pastor, não é? Como proteção aqui nessa terra. Mas a Bíblia não diz isso. Mas eles falam mesmo assim. Por quê? Porque metendo medo nas pessoas é uma forma de escravizar. E não existe pior escravidão do que a escravidão mental. Então esse povo não consegue dormir em paz, não, com certeza não. Outra coisa, eles ensinam ao povo que na Bíblia não existe esse negócio de figura de linguagem ou linguagem de figura. Não existe. Para eles isso não existe, mas a Bíblia prova que sim. Quando a Bíblia fala de sol, de lua, nem sempre é literal. Pode ser simbólico, pode ser figurado. Caso de Gênesis 37, o sonho de José. José, ele teve 2 sonhos. Um dos sonhos, ele falou com o pai dele: "O pai, o sol, eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim." O pai dele falou: "É ruim, não, senhor. Nem eu, nem sua mãe, nem seus irmãos vão se inclinar perante você." Mas não foi isso que José disse. José falou o sol, a luz e as estrelas, 11 estrelas. Mas na cultura judaica, a figura de linguagem para sol, lua, estrelas representava famílias, governos, masculino e feminino. No Apocalipse também, o sol e lua representa governo masculino e governo feminino, não é? Então muitas pessoas não pode entrar, Arthur. Fecha por favor. Muitas pessoas não querem entender isso. Então nós precisamos aprender isso aqui. Outra coisa, eles não ensinam ao povo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ah, mas quem que disse isso? O próprio Jesus. Na sua manifestação de carne, ele ensinou isso em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando ele foi interrogado acerca do reino, Jesus fala assim: olha, o meu reino, ele não é com aparência física, ele não vem com aparência visível. O meu reino, ele está dentro de cada um de vocês. Ou seja, e o que é o reino? É o que está em Romanos 14, versículo... Romanos 14, eu esqueci os versículos agora. Mas fala que o reino de Deus é justiça, é paz, é a misericórdia, é amor, é a longanimidade e é a paz no espírito, não é? Então é isso que é o reino de Deus. Então você vive o reino quando você está praticando essas coisas. Outra coisa, querido, como que esse povo consegue dormir? E por último, para encerrar o vídeo, eles não ensinam o povo que a verdadeira religião é você fazer o bem para as pessoas. A verdadeira religião. O que Tiago diz em Tiago 1:27? A religião pura e imaculada para com Deus é esta. Tiago diz. Tiago diz que a religião pura... Olha, irmãos, quem chegou. Coisa linda, ó. Meu neto, Arthur Alberto. Dá um tchau, dá um joinha. Amém. Então, finalizando o vídeo. Tiago disse em Tiago 1:27.
A religião pura e imaculada para com Deus é esta. 2 pontos. Você se guardar, fazer o bem a todo mundo e se guardar da corrupção do mundo, né? Então, quando Jesus disse que ele pegava as leis e resumia em 2, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a gente mesmo, nós mesmos. Então ele já estava definindo tudo. Mas o problema é que esses caras, eles não têm limite. Esse povo, para arrancar dinheiro, eles usam a Bíblia o tempo todo pregando mentira. Mas você vai ver sempre o nosso irmão Cláudio Mendes, o nosso irmão Alberto Lírio, usando a Bíblia para desmascarar ou desmistificar essa questão. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. E olha, eu vou continuar falando. Procure, muita gente pediu e agora eu estou começando a fazer isso. A forma de você me ajudar está na descrição do vídeo e eu agradeço de coração, tá bom? E você vai ver o resultado em breves dias. Você vai começar a ver o resultado daquilo que você está fazendo para ajudar o nosso irmão Alberto Lírio, tá bom? Deus abençoe e tenha uma boa noite, né, de domingo, uma boa semana para a honra e glória do nosso Criador. Amém? Deus abençoe. Tchau.